Paz do Senhor, irmãos. Eu peço que abram suas Bíblias em João 4, no versículo 10. E quem quiser se colocar de pé para a gente fazer uma oração, fica à vontade. O objetivo desse sermão hoje é girar chaves no coração e trazer à luz e fazer resplandecer a superioridade da palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração, irmão. Deus, Senhor, te rendo graças, Deus, por cada palavra ministrada sobre esse altar. De fato e verdadeiramente, o Teu Espírito tem falado com cada um de nós. A Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é água. A Tua palavra é Espírito que vivifica a alma. A Tua palavra é espada, capaz de separar o santo do profano, esquadrinhar mente, coração, sentimento e intelecto, e trazer à luz e fazer resplandecer a Tua vontade em cada um de nós, que é único. Cada ser é único para Ti, com um propósito diferente, com um chamado, Senhor. Te peço, ó Deus, ajuda cada um de nós a girar as chaves que precisam ser giradas em cada um, para que cumpramos o propósito para o qual fomos chamados. Quantas vezes o Senhor nos pede, filha, vai lá e fala, e a gente não vai. Pede outra vez, filho, vai lá e deixa essa palavra, e não vamos. Senhor, que nessa noite viemos entender, ó Deus, e lançar fora o medo, porque tememos. Tememos porque achamos que não é do Senhor, tememos porque achamos que vem a dúvida, ou então que é engano, mas o Senhor não se engana. O Senhor, quando pede, a gente tem que obedecer e se submeter. É isso que eu te peço hoje, Senhor. Nos cobre com a Tua graça, Senhor. Assim como Jesus fez a oração para os seus discípulos, antes de se assentar no trono, para que cada um fosse um contigo, assim como Ele era. Eu peço em favor de cada um aqui nessa noite, Senhor, que possamos ser um contigo, assim como Jesus foi um contigo, que venhamos buscar mais a unidade da fé, por um mesmo Espírito, como fala na Tua palavra, Senhor, e que saímos daqui hoje pessoas diferentes, com coragem para crer, testemunhar e fazer fluir vida, porque é isso que o Senhor nos pede, para que sejamos vivos lá fora também, Senhor, que a Tua palavra permaneça em nós, nas nossas fontes de vida que é o coração. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e a força e o poder do Teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, pode se assentar. João 4, 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, de fato, começou pedindo para essa mulher. Eu acredito sim que Ele é intencional com cada um de nós, porque Ele sempre está nos pedindo alguma coisa. Às vezes o que Ele nos pede é tão pouquinho, mas que para a gente aquele pouquinho é muito, e a gente não consegue. Irmãos, eu quero inverter, não a genuidade da palavra. Eu não quero falar muito da mulher de Samaria, mas eu quero trazer essa palavra para cada um que aqui está. O que Jesus tem nos pedido? O que Ele tem nos pedido que a gente não está conseguindo dar para Ele? Porque, na verdade, Ele não está precisando daquilo que Ele nos está pedindo. Ele que nos quer dar. Desde a primeira apresentação aqui, tudo se discerne espiritualmente em cada palavra que foi trazida. Não tem, irmãos, como separar, essa não serve, essa não. Não, é todas, sem exceção. E o que Jesus tem pedido para cada um de nós, que às vezes não temos coragem de fazer? Não é covardia, é medo. Medo de tropeçar, medo do que aquele irmão vai falar, se eu chegar e falar de perdão para ele.
O que ele vai pensar? Ele vai se voltar contra mim? Precisamos lançar fora o medo, irmãos. Porque só assim, lançando fora o medo, Deus vai poder aperfeiçoar seu amor em cada um. Porque, de fato, o amor é o cumprimento da lei. Como foi falado aqui, primeiro a justiça, porque senão Jesus não precisaria ter morrido. Depois o amor. Porque, de fato, primeiro a justiça e depois o amor. A introdução desse trabalho, desse sermonário, eu coloquei falando sobre a superioridade da palavra de Deus e o seu conhecimento através da fé no Senhor Jesus. Porque não tem como nós sabermos quem Deus é em pleno conhecimento se a gente não tiver fé no Senhor Jesus ou acreditar e crer que Ele é o enviado, que Ele é o Cristo revelado. E eu também coloquei nessa introdução, irmãos, o seguinte: não levem como uma exortação, não, porque palavra é espírito e vida, que fala em Tiago 1, 22, 25, fala para a gente não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Porque quando a gente se torna praticante daquilo que a gente ouve, a gente se torna também. A gente se torna em Cristo, para fazer em Cristo, para fazer além de nós em Cristo. E a gente não vai precisar nem fazer esforço, irmãos. O frutificar vai ser espontâneo. Aí vocês podem me perguntar, mas como que funciona? Irmãos, não tem uma fórmula. É na caminhada. É no processo. Às vezes, passando lutas, a gente se aproxima de Deus, na intimidade, para conhecer como é que Ele quer que a gente haja, como que Ele quer que a gente se porte diante de uma situação. E por que ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, para refletir a imagem do Senhor? Porque como vamos refletir a imagem do Senhor se não formos praticantes da palavra? Fazer fluir o amor. Amar quem nos odeia. Isso é tão difícil, irmãos. Fácil é ler essa palavra. Por que eu estou falando isso? Porque em tudo que a gente ouve, a gente é provado. A palavra, ela é escudo, ela é fogo, ela é provada. É isso que quem está lá fora, no mundo, espera ver da gente que está aqui dentro da igreja. E qualquer deslize que a gente dá, tá vendo? Ela está na igreja, ela é crente. Que seja hoje uma mensagem, irmãos, uma mensagem sublime, para guardar no coração e praticar. Para quando aquela pessoa que está no mundo, que levantou mal-humorada, que está amargurada da alma e quer te amargurar também, a gente tem uma palavra de amor para essa pessoa, para que elas possam enxergar Cristo na gente. Porque se lá fora eles não conseguirem enxergar Cristo em cada um de nós, é porque alguma coisa não está correndo bem. Podemos estar na igreja e não sermos filhos. Podemos estar na igreja e não estar bebendo da água, assim como a irmã falou, assim como outros já falaram da palavra. Em Lucas 9:56, teve um exemplo de que o povo samaritano rejeitou, eles não queriam dar pousada para Jesus e seus discípulos. Então, alguns de seus discípulos falaram: Mestre, queres que desças fogo do céu? Eu só vou ler um versículo só, irmãos, que foi a resposta de Jesus. Está em Lucas 9:56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Irmãos, é maravilhosa essa palavra porque a gente se enxerga na palavra. Porque às vezes as pessoas tiram a gente do sério e a gente já quer logo fazer descer fogo do céu.
E às vezes a gente quer puxar a espada e já cortar a orelha, igual fez lá, que tem a passagem no Getsemane. É verdade ou não é, irmãos? Não pode ser que aconteça só comigo. Mas, irmãos, que possamos ser como exemplo de Cristo aqui, exortando os seus próprios discípulos, e que possamos ser também igual Jesus foi no Getsemane, quando ele pegou, ajuntou a orelha e colou. Mas por que ele fez isso? Para não ter prova, para apagar a prova. Apagou a prova, pronto. A orelha voltou para o lugar. Por quê? Até mesmo daquele rapaz que foi lhe cortado a orelha, Deus já tinha um propósito com ele. Mesmo ele sendo o cara que foi lá junto para prender Jesus. E isso é doideira, irmãos. O evangelho pregado é loucura. Mas para quem crê é poder de Deus para aprendizado, para a vida. E para fazer fluir vida. Em 1 João... eu gostaria de ler uma passagem com vocês. Se puderem abrir as suas Bíblias, está em 2 Pedro. É só um complemento aqui, irmãos. 2 Pedro 1, 20, 21. Fala sobre a superioridade da palavra de Deus. Todos encontraram? Encontrou? Vamos lá. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui, irmãos, é só uma confirmação da palavra pela própria palavra, falando da superioridade. Por quê? Ninguém que escreveu nas Sagradas Escrituras escreveu da carne e do sangue. Não, foram ministrados segundo o Espírito de Deus. E a palavra, como foi dito aqui já nesse altar, ela é genuína, ela é pura, ela é verdade que liberta. O próprio Cristo, na oração sacerdotal em João 17, ele pede para Deus: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra é a verdade que liberta. É o caminho. Jesus é a palavra, é o verbo que estava na eternidade, é o verbo que Deus revelou através da palavra. Irmãos, só para finalizar a conclusão, agora eu vou falar um pouco da mulher samaritana. Mas vem uma perguntinha antes. Fazemos fluir vida, como diz as Sagradas Escrituras? Quando a gente ouve a palavra e bebe da água viva, fazemos fluir vida? Aqui dentro, muito é falado, depois do culto, muita gente só espera terminar o culto e vai embora rápido. Eu era assim no início, mas já estou melhorando agora. Por quê, irmãos? Porque a gente vem e congrega, é importante que todos os santos se deem bem, é importante que eles se cumprimentam, se abracem e que o amor seja genuíno e verdadeiro. Faz parte de uma comunhão entre o corpo de Cristo. Então, isso também é fazer fluir vida. Talvez seja mais que isso. Tem pessoas que vêm aqui, por fora estão bem arrumadas, estão sorrindo, e você acha que está tudo bem com elas, mas, de fato, só quando a gente abraça elas que elas se desmancham em choro. O que é isso, irmãos? O abraço é um consolo para essa pessoa. E quando ela começa a chorar, ali ela expressa a aflição da alma dela. Às vezes era tudo que ela precisava. Era um abraço, ou então alguém que fale: irmão, Deus te abençoe. Irmã, uma semana abençoada.
Estamos fazendo isso dentro do corpo, na igreja? Irmãos, eu não fazia, não. Eu era igual, eu terminava o culto aqui, eu ia correndo para casa. Olha, de 1 a 100 eu melhorei uns 15%. Mas é progressivo, né? É o progresso na fé. Algumas pessoas, irmãos, são tímidas e a gente tem que respeitar. Mas tem outras que, quando termina o culto, eu no início, eu ficava muito preocupada com o horário. Então eu queria, logo que terminasse o culto, ir logo embora. Hoje eu já penso diferente, mas o pastor Jonas também sempre tem falado muito aqui na frente sobre isso. Que para quê? Que não é para terminar o culto e todo mundo sair correndo para casa. É a confraternização entre os irmãos em Cristo e do corpo de Cristo. Irmãos, a mulher samaritana, ela saiu a semear depois que ela bebeu da água viva e recebeu o dom da vida. Só que quando ela sai a semear na cidade, ela deixa Jesus no poço de Jacó e vai para a cidade. E o que acontece? Primeiro ela creu, ela provou de Cristo. Depois que ela descobriu quem era o Cristo revelado. Porque até então ela estava na dúvida, ela não sabia quem ele era. Mas quando ela, de fato, entendeu quem ele era, ela recebeu o que ele tinha para dar. E depois dela ter bebido o que ele tinha para dar, ela pegou e saiu a semear. E nessa semeadura, ela converteu muitas pessoas que não criam no Cristo. Muitas pessoas se converteram pelo seu testemunho e outras se converteram pela pregação do Evangelho de Jesus e seus discípulos. Aqui eu botei 2 referências, Romanos 1:16, João 7:38 e João 4:37 e 38. A mulher samaritana creu, testemunhou, fez resplandecer a luz de Cristo, jorrou vida frutificando para o reino de Deus. Eu já contemplei isso algumas vezes aqui na missão, irmãos, e eu acredito que não fui só eu, não. Pessoas que saem daqui de uma pregação e vão para fora, vão para outra cidade pregar, vão para outra cidade evangelizar, vão para a casa do irmão orar, vão não sei para onde fazer a obra. Isso é fluir vida no Espírito, irmãos. É sair daqui com coragem, sabendo daquilo que bebeu. Porque daquilo que bebeu, se jorrar uma fonte em você, você vai dar de beber para outras pessoas que têm sede. E uma fonte só pode dar o que ela tem. Não tem como tirar da fonte algo que a fonte não tem. Se a fonte tem água, ela tem para dar de beber. Mas se não tiver água, como que ela vai dar de beber se ela não tiver água? O meu apelo dessa apresentação de trabalho, irmãos, é lançar fora o medo. Isso só quem pode nos ajudar é Deus, através do seu Espírito e através do sangue de Jesus. Porque tem coisas e situações que passamos na vida e que parece que elas ficam grudadas ali, sabe? Às vezes é alguma coisa que a gente faz errado no passado e você pode até ter liberado perdão, mas você não conseguiu se perdoar. E ela continua ali. E passa um tempo, você lembra, passa outro tempo, você lembra e aquilo te faz chorar. E aquilo te faz lembrar, e aquilo te faz chorar de novo. É como uma ferida que não cicatriza e você é machucado no mesmo lugar por várias vezes e essa ferida continua sangrando. Irmãos, isso só quem pode fazer é Deus através do Senhor Jesus. E é isso, meus irmãos, quando a gente conseguir entender o que é água viva, o que Jesus tem para nos dar quando Ele nos pede algo, a gente não vai pedir, Jesus, por que que você está me pedindo isto? A gente simplesmente vai fazer, sabendo do que Ele quer dar para a gente. Porque aquilo que a gente acha impossível fazer, que Ele está pedindo, não é.
Às vezes Ele está nos dando a oportunidade de sermos abençoados, abrindo mão de algo tão pequeno que para a gente parece tão grande. Esse apelo fica mais como uma reflexão para cada um de nós, irmãos, porque cada um para Deus é único. Cada ser é único, dentro de um propósito estabelecido para ser cumprido na terra. E eu agradeço a atenção de cada um, em nome do Senhor Jesus.